Perdão, gente, eu não vi que chegou a mensagem. Desculpa, te cortou aí. Não faço uma hora, eu nem vi, falo demais. Eu nem vi, porque eu disse. É. Mas, Tchau. enfim, do que eu estava falando é isso. Eu realmente acredito que cabe a gente a transformar esse espaço duro da academia também, né? Em Uhum. criar novas formas de escrita, criar novas formas de apresentação dessa escrita, começar a lutar junto aos órgãos de fomento, que isso seja aceito como produção científica e acadêmica, né? Pensar que os nossos trabalhos artísticos são produção científica, essa é a nossa produção científica, né? Então, ao mesmo tempo que, ok, a gente também, né, vai querer escrever artigos dentro das suas formalidades, e é importante também isso para a produção de conhecimento no nosso campo, também existem outras formas de ser feito, e isso precisa ser reconhecido, né? Então, ontem, por exemplo, na reunião do bando, eu falava sobre isso, assim, as pessoas que querem romper com essa rigidez da academia, elas têm um trabalho triplicado, porque elas têm que fazer o que já é para ser feito, porque é isso que dá pontuação para você se manter lá. Você tem que criar alternativas e criar e inventar possibilidades, descobrir novos caminhos, de fazer com que essas alternativas sejam feitas, para a partir do momento que elas estão feitas, você poder apresentar isso de volta para a academia e falar, olha, será que a gente não pode abrir mais isso aqui? Por que, que só isso que pontua? Por que só dessa forma? Né? Mas, então, um exemplo que eu dei foram duas edições de cadernos de pesquisa que a gente publicou quando ainda estava na Universidade Federal de Uberlândia, que eram cópias, xerox, dos nossos cadernos de anotação, que a gente fez um caderno para cada integrante, colocou numa pasta e publicou. Só que aí as pessoas falavam assim, gente, mas impossível, vocês não vão conseguir SSN, vocês não vão conseguir. Eu falei, gente, mas quem falou que a gente não vai conseguir? Por que, que a gente não vai conseguir? Não é possível que não tenha um caminho. Isso é uma publicação. Só que deu muito trabalho e foi um investimento de tempo muito grande para encontrar esse caminho. Até que se encontrou, a gente também estabeleceu um conselho editorial, né, para pensar nessa organização e nessa publicação e conseguimos fazer, né? E fizemos duas edições. Então é isso, se a gente não provoca esse espaço e cria outros lugares, a gente vai ficar eternamente nesse lugar de reclamação, que, ai, porque eu não aceito o que eu faço, que não sei. Cara, é você que tem que dizer para eles o que você faz, Uhum. né? Uhum. Só que dá muito trabalho, né, Rodrigo? Assim, então você tem que estar disposto a isso. Às Dá vezes, mesmo, porque assim, às vezes a gente está escrevendo alguma coisa para um professor que não é da área da arte, né? Às vezes de outro eixo, de uma outra disciplina, e a gente acaba. Eu comentei dessa tua poética porque é uma coisa que me atrai muito, né? Eu penso muito a dança assim dentro dessa filosofia da dança, de buscar a dança por essa filosofia da dança, desse corpo, né? Ah, eu tenho, às vezes, muita dificuldade em ser compreendido e aceito por essas questões. Eu falo assim, gente, não existe só o quantitativo, né? A gente pode fazer fenomenologia, a gente pode buscar outras possibilidades onde eu posso fazer o meu corpo ser compreendido em palavras, em gesto, em movimento, em ortografia e afins, né? Mas é uma dificuldade que a gente tem dentro da universidade. E é isso, a gente tem que possivelmente você pode encontrar transformar. muitas pessoas que te digam que isso não é possível, né? E que queiram te forçar a obedecer determinados padrões. E aí é isso, em alguns momentos vai ter que se obedecer porque você escolheu estar nesse sistema, isso também a gente tem que ter claro, né? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu escolhi estar nesse sistema, então tem coisas que eu vou ter que cumprir. Eu, por exemplo, que sou docente, eu assinei um contrato dizendo que eu ia cumprir aquilo. Mas uma Uhum, coisa é eu descumprir o que eu tenho que fazer, né? uhum, Isso eu não faço, eu cumpro o que eu tenho que fazer. Outra coisa é, a partir do momento que eu cumpri o que eu fiz, agora eu vou criar alternativas para tentar minimamente criar rupturas de coisas que eu acredito. Então, quando eu faço no meu pós-doutorado uma escrita totalmente atravessada pela poética, porque o que eu vivi ali
foi físico. Eu estou escrevendo sobre o que eu vivi fisicamente e sensivelmente. Não cabe uma escrita dura ali o tempo todo, não dá conta, né? E eu mesmo me critico escrevendo meu pós-doutorado, que para mim, escrever sobre improvisação já é um paradoxo em si, porque você revisa e volta, e aquilo fica ali parado, né? Eu acho que as possibilidades desse texto se transformar é de outros pesquisadores olharem para esse texto e reverem esse texto e reescreverem a partir dele, ou criando, né, acho que atravessamentos a partir dele. Uhum. Mas agora, por exemplo, eu tô numa de falar assim, gente, eu acho que eu quero escrever um texto totalmente improvisado, assim. Eu vou começar a escrever e vou acabar a escrever, assim, de escrever e ver que composição que se dá nesse tempo. E como que eu publico isso? Que foi escrito a partir de um processo de improvisação. Né, de Uhum. fato, assim, como se fosse improvisação, que eu digo nesse lugar que a gente estava falando, né, da composição em tempo real, de fato, eu crio alguma coisa com o público. Então, como que é eu criar um texto e aquele texto, pronto, foi meu espetáculo. Né? Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Então, assim, o texto que está ali é o que vai ficar. O que deu Uhum. certo e o que não deu certo dele, sabe? Uhum. Então, isso é uma experiência que eu quero ter agora, por exemplo. Porque senão também o que a gente produz academicamente vai ficando muito longe do que a gente pratica. Isso para Uhum. mim é uma questão, né? No meu texto de pós-doc mesmo eu falo, mas isso para mim é uma busca de vida, assim, é a coerência entre o que eu digo e o que eu faço. Porque Sim, cada sim. vez menos a gente vê acontecer, né? E E é agora, assim então, que no nosso torna o país. texto, e é o que torna o texto interessante, né? Também, né? É um chamarisco, assim, porque às vezes tu pega textos muito complicados, assim, ó, não por dificuldade conceitual, mas ele tá tão fechado, ele tá tão quadrado dentro de uma ideia que a gente, quanto graduando, mestres, doutores e tal, busca uma certa liberdade numa escrita, né? De você sentir essa escrita. Acho que sentir a escrita, não ter que olhar para ela e pensar, meu Deus, socorro, o que que eu estou fazendo aqui? Tipo, que texto é esse, professor? Pelo amor de Deus, nunca mais me passa esse texto. E tem textos que fazem total sentido, porque carregam essa poética junto, né? Para mim, o que é mais difícil de um pesquisador e de um autor de texto, Rodrigo, é de fato você ter muito conhecimento produzido e você conseguir elaborar isso de uma forma que o outro se conecte com isso. Não que eu não Hum, acredite no poder da retórica, né, ou nos textos que são mais prolixos, não é isso. Mas eu nunca vou me esquecer quando o site iDança, não sei se você lembra dele, ele ficou muito famoso uma época e muita gente entrava para ler textos, alguns textos ficaram bem reconhecidos, inclusive pelas pessoas da dança em função desse site. E eu nunca me esqueço, eu li um texto sobre dança contemporânea e no final tinha os comentários. E aí um menino escrevia assim: olha, eu sou fulano, eu tenho 16 anos, estudo numa escola pública, tô achando maravilhoso, entrei nesse site por um acaso, não tenho nada a ver com dança, mas eu gostaria de entender um pouco mais de dança. Só que assim, eu não entendi nada que está escrito nesse texto. Vocês têm algum texto mais palatável para eu conseguir entender o que vocês estão querendo me dizer? Aquilo hum, para mim foi uma coisa assim, cara, eu tenho obrigação como uma professora universitária, sabe, assim, como uma artista, como uma cidadã, de pensar nisso. Como que a hum, gente vai falar de democracia se a gente não democratiza a nossa produção de conhecimento? sim, sim. Entende? A pessoa precisa ter feito, como alguns espetáculos que a gente tem, e eu não estou dizendo assim que eles não sejam necessários, tá, Rodrigo? Mas eu acho que Uhum, assim, a gente não pode balizar a coisa como um modelo e isso virar um modelo para todo mundo e todo mundo achar que só pode ser assim, uhum, né? Porque tem espetáculos, como tem filmes, como tem, né, várias outras produções artísticas, que você tem que ter um conhecimento geral para acessar aquilo imenso. Só que assim, olhando para o nosso país, quantos de nós
conseguimos ter isso. Todos nós deveríamos ter acesso. Mas não, agora nesse momento de isolamento, a gente está vendo a força que tem essa discrepância socioeconômica no país, né? Quantos de nós conseguem fazer home office? Sim. Né? E assim, e como a gente também se organiza com isso, né? Porque eu, por exemplo, consigo fazer home office e estou num bairro de muita gente que conseguiria, mas que às vezes é uma galera que também se acha acima do bem e do mal e continua saindo para ir para o bar, para ir. Hoje a gente entrou em lockdown aqui. A gente tem helicóptero o dia inteiro na cidade, a gente tem carro de polícia passando o dia inteiro e a gente tem carro de som avisando que está proibido as pessoas andarem na cidade, que está proibido os carros saírem na cidade. A gente começa um decreto hoje em Fortaleza que as pessoas só podem sair de casa com autorização por questões de ordem essencial. Por quê? Porque está um esforço imenso do governo do estado tentando alertar as pessoas sobre tudo o que aconteceu, da mídia tentando alertar as pessoas, e as pessoas, né? Então, você imagina, tem gente que não tem alternativa. As pessoas precisam sair para trabalhar. Ponto. Se as pessoas que têm alternativa, que inclusive são as pessoas que trouxeram de fora do país ou do casamento da irmã da Pugliese a doença para a cidade. É sério. Aqui em Fortaleza, o meu bairro, ele tem, acho que ele tem uma quantidade de casos e mortes maior do que 5 estados, o meu bairro. Um caso maior de casos e mortes do que 5 estados do país. Porque é uma galera que foi no casamento da irmã da Pugliese, trouxe a doença e gente que veio de férias de fora do país. Meu Deus então, do céu. assim, e que são pessoas, em princípio, né? Muitas delas trabalham com questões que poderiam ficar em casa, mas seguiram espalhando, né? E transmitindo vírus. Então, assim, a gente está vivendo o extremo disso. Se a gente não entender, nesse momento, com uma arma na cabeça, que a gente precisa rever, né? Que corpo é espaço, espaço é corpo, e que enquanto a gente não cuidar disso, as coisas não vão caminhar para um lugar mais interessante, né? Que a gente precisa pensar no coletivo, né? E aí, no meio disso tudo, a gente ainda tem um caos político. Né? Então, assim, que para mim não tem nem a ver mais com partido, com né, ideologia de esquerda com direita. A gente está falando de coisas básicas, de falta de respeito com o outro, de falta de decoro, né? Isso não tem a ver com partido, gente. Isso tem a ver com ética, com respeito de um ser humano com o outro. Isso não tem a ver com ideologia política, isso tem a ver com ideologia humana. Sabe? Então, assim, se a gente não entender isso, para onde que a gente vai? Né? E aí, nesse sentido, para mim, né, a sensibilização do corpo e da dança são lugares que, sim, que eles podem contribuir para a gente construir outros percursos. Né? Porque eu fico imaginando, eu tenho sobrevivido bem, né? Felizmente, porque eu consigo manter meu trabalho, claro, eu não posso negar esse privilégio, mas também porque eu crio todos os dias, né? Eu já criei 4 videodanças nesse período, eu tenho fotografado, né? Eu tenho estado nas lives e com pesquisadores estudando. E aí, teve um dia que eu acordei, eu falei assim, gente, imagina uma pessoa que não tem a mínima relação com as artes, que não tem a mínima relação com o corpo, que não cria. Ela acorda, olha para o teto, não sabe o que fazer, às vezes não gosta de ler, né? Agora ainda tem Netflix, que popularizou o cinema, né? Então ainda tem... Mas eu olhava... E a música, né? Que ainda é uma das artes mais populares que as pessoas acessam. Mas eu realmente olho e falo assim, gente, o meu oxigênio é criar. Então, nesse sentido, assim, a minha imaginação, ela é muito maior do que esse espaço de 60 metros quadrados onde eu vivo. Então,
né, viajo por vários mundos nos meus livros, nas minhas criações, nas minhas coisas, o dia inteiro. Então, eu não sofro, acho que tanto, né? Eu sofro muito a distância da natureza, porque eu estou envolta aqui só por prédios. Que eu também fiz um vídeo sobre isso, perguntando assim, como que eu vim parar aqui? E nessas horas a gente pergunta, como que eu vim parar nesse lugar? Uhum. Né? Eu acho, só posso bater palmas para você por esse último comentário. Realmente a gente está num caos absurdo e eu não sei se eu fico feliz ou fico triste, porque aqui eu também a gente não consegue ver idosos no mercado assim, na revelia, sabe? Mães com carrinho, com bebê de colo no carrinho, assim, sabe? Sem máscara. Então a gente vê realmente a falta de noção, a falta de ética, a falta de empatia, a falta de humanismo, como colocaram ali nos comentários, né? E isso é muito triste. E eu acredito que daí realmente a dança está num lugar especial porque ajuda a gente a entender esse corpo, né? Esse corpo que é o teu espaço e que tem que ser respeitado, né? Quais são as relações políticas desse corpo nesse lugar, em tudo isso que a gente está passando agora, né? Realmente a arte tem sido, principalmente para a gente que faz, que pesquisa, que busca, ela é uma ferramenta importantíssima para sobreviver diante disso tudo. E realmente é triste imaginar quem não se alimenta ou quem não consegue se alimentar dessa perspectiva, né? Até estava comentando que a gente está vivendo um otimismo de autoajuda, sabe, um otimismo de bolso. As pessoas não, porque a gente vai passar e a gente só vê as coisas degringolarem, as coisas se derrubarem sem a gente poder fazer nada. A gente vai estar assistindo isso, hora de camarote, e hora a gente vai estar no meio desse turbilhão, né? Então, é muito triste, assim, é muito triste. E eu tenho chamado essas lives de um respiro no meio ao caos. Porque existe, né, forma melhor de a gente poder dialogar, escutar o outro, conhecer o outro, achar novas perspectivas, pensar o corpo, pensar a dança, pensar a arte, pensar o conhecimento, pensar tanta coisa que a gente pode pensar e quanta coisa que a gente pode se apropriar. Eu gostaria de ficar aqui mais umas 10 horas. Eu queria ter você assim, colocar você numa caixinha e ficar tipo, mas infelizmente eu vai ter que encerrar. Eu quero agradecer muito, de coração mesmo, por você ter aceito o convite. Eu acho que foi lindo o nosso processo, a nossa conversa. Você é uma pessoa iluminadíssima. Obrigada. Ter esse contato com você agora foi realmente inspirador e espero que não seja o único. Espero que a gente se encontre aí pelos corpos e espaços da vida, né? E que a gente possa discutir e conversar mais sobre dança. Obrigado de coração. É um agradecimento meu, um agradecimento do Grupo de Dança Contemporânea da FURB, da licenciatura em dança da Universidade Regional de Blumenau, pela tua presença aqui. Andy, obrigada a você pelo convite, pela escuta, pelas trocas. Desejo muito sucesso aí na empreitada de vocês. Acho muito lindo esse processo que vocês vêm fazendo no curso. Acho bem importante esses processos de troca entre os cursos de dança também. Eu acho que a gente faz pouco isso, né? Seria muito interessante que a gente pudesse trocar mais. Às vezes os docentes trocam mais porque a gente se encontra em congressos ou em outros espaços dessa natureza. Mas às vezes eu vejo os estudantes trocarem muito pouco. E são estudantes que têm experiências muito diferentes, né? Então acho que seria muito precioso a gente criar mais espaços de troca como esse. Contem comigo para o que for necessário. Estou aqui. Lembrando que toda segunda às 19 a gente está lá no @temporaldanca. Segunda que vem vai ser encontro com a Soraya Portela, lá de Teresina. E a gente também está distribuindo gratuitamente em PDF os 2 livros do grupo de pesquisa, Dramaturgia do Corpo e Espaço e o Abordagem sobre Improvisação em Dança Contemporânea. Então, se alguém quiser, me manda um direct no @mundim.ana e eu encaminho.
Mas de todo jeito, eu também estou colocando todos os meus textos e livros disponíveis gratuitamente no. Menos os que eu não posso colocar, né? Porque tem alguns que, enfim, não tem como. Mas estão no meu site, que é anamundim.46graus.com. Então, quem quiser ver um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo, entra lá no site, entra no meu Insta. Os vídeos que eu falei também estão sendo postados lá no IGTV. E obrigada por esse momento tão lindo. E, Gratidão. gente, a gente não pode desistir, né? Vai dar tudo Não, certo. sigamos em frente. Tem que ter otimismo, porque, né? A gente tem que insistir em trazer poesia para esse mundo. Fato. Beijo, Ana. Obrigado. Querido, até. Obrigada, gente.